partir do versículo 1. Quem não tem Bíblia, gostaria que Deus colocasse para em reverência a palavra do Senhor, que nós vamos ler agora. Juízes, capítulo 11, a partir do versículo 1. Aleluia. Quem não achou, pode acompanhar aqui no telão, amém? Diz assim, amém? 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 Diz assim: era então Jefté, o Gileadita, valente e valoroso, porém ele era filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tolo. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscaram Jefté na terra de Tolo. E disseram a Jefté: vem e sede por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estáis em apê? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso, tornamos a ti, para que venha conosco, combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar a combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. E disseram aos anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Feche seus olhos agora. Eu não sei o que você precisa nessa noite. Eu não sei como você entrou neste lugar, não sei como está o seu coração. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus, ele te sonda e ele te conhece. Eu quero te dizer que aquilo que o Senhor preparou é aquilo que vai fluir no seu coração nessa noite. Eu gostaria que você tocasse agora o seu coração, colocasse o seu coração diante do Senhor agora. E que nada venha te dispersar, nada venha tirar você do propósito daquilo que Deus tem. Porque Deus vai falar com você e comigo através dessa palavra nessa noite. Deus não te trouxe nessa noite aqui por acaso. Deus te trouxe porque Ele quer revelar a palavra dele ao seu coração. Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai, toma cada vida nessa noite nas tuas mãos, Senhor. Pai, cumpra a tua palavra. Deus, cumpra a tua promessa, Pai. Oh Deus, a tua palavra diz que o Senhor liberta, Pai. Liberta os teus filhos através da tua palavra. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir a tua palavra. Acrescenta a nossa fé agora através da tua palavra, Senhor. Oh, grande Deus, leva a nossa mente cativa ao Senhor agora. Que toda dispersão, toda distração no nosso meio venha ser repreendida. Nós damos uma ordem agora a todo principado e potestade. Nós damos uma ordem agora a todo demônio que tem tentado contra este culto, contra essas vidas e contra essa igreja. Satanás, você não tem poder. Em nome de Jesus, parta e retirada agora. No nome de Jesus. E nós queremos que os teus anjos, Pai, estejam aqui nesse momento. Que cada anjo esteja aqui guerreando a favor do teu povo. E que o teu povo possa sair daqui nessa noite abençoado pelo poder da tua palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Eu quero que você louve o Senhor com as palmas bem alegres. Aleluia. Glória, vamos poder me sentar. Aleluia. Hoje é culto da família. E às vezes a gente vai pregando os cultos da família. E a gente vai buscando de Deus palavras sobre família, palavras sobre família. E a Bíblia inteira, irmãos, revela sobre a família. Fala da família, família de Deus. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E quando eu estava meditando sobre isso,
eu pude contemplar que aquele povo de Israel nessa época de Jefté estava querendo ali lutar contra o povo de Amon. O povo de Israel estava em fracasso. O povo de Israel estava em ruínas. Se você ler no capítulo anterior, Deus já tinha determinado para aquele povo, dito para aquele povo que aquele povo estava rebelde, estava com o coração voltado para outros deuses, para outras coisas, não queria um compromisso com o Senhor. E de repente, o povo de Israel começou a perder as batalhas, começou a fraquejar. E o que eu quero falar é que conta aqui uma história de um homem chamado Jefté. Alguns falam Jefté, mas eu digo Jefté. E a palavra de Deus conta que este homem, ele era de Gileade, filho de um homem de Gileade. E este homem era filho de uma prostituta. Creio eu, seu pai andando por aquelas redondezas ali, engravidou uma prostituta. E de repente aquela prostituta falou para ele: ó, o filho é seu e você vai ter que ficar com ele. E Jefté pegou, e aquele pai de Jefté pegou ele e levou para sua casa. E ali depois ele se casou, teve 2 filhos. Eu não sei se foi antes ou foi depois, porque eu não entrei em detalhes na história. Mas diz a palavra que aquele homem teve mais 2 filhos com a sua esposa. E diz a palavra que aquele homem, ele, não sei por que situação, ele perdeu o controle da sua casa. E os seus 2 filhos requeriram a Jefté e mandaram que o Jefté fosse embora. Falaram para ele assim: olha, você não tem parte nas nossas heranças, porque você é um filho bastardo. Chamou Jefté de bastardo e mandou Jefté embora daquela casa. Falou: nessa casa não tem lugar para você, você vai embora deste lugar. Israel, eu creio, ainda não tive a oportunidade de ir em Israel, mas creio que está bem próximo. E o que eu posso contemplar através da palavra, que é um lugar onde tem vários lugarejos, várias tribos pequenas, vários povos, várias povoações. Porque quando você lê na palavra a história de Davi, você vê que Davi ia para certos lugares, eles iam a pé. Então creio eu que ali tinha vários lugares ali em Israel, em Jerusalém, em Judá. E diz a palavra de Deus que Jefté então ficou triste com seus irmãos, com a sua família, e resolveu ir embora. Diz a palavra de Deus que ele foi para a terra de Top. E quando ele chegou naquele lugar, ele se juntou, foram pessoas de más influências, se aproximaram de Jefté e começaram a induzir Jefté, e ele começou a fazer coisas erradas. E como não é diferente, como não é diferente hoje, às vezes pessoas que têm uma índole, que têm a palavra de Deus no coração, muitas vezes se afastam do Senhor, se afastam dos caminhos do Senhor e se envolvem com más influências, com pessoas que fazem coisas erradas e acabam também se envolvendo e fazendo coisas erradas. Mas não é porque Deus quer, é porque aquela pessoa assim deseja. Porque Jefté poderia ter saído dali e ter tido uma vida diferente, mas foi uma escolha que Jefté fez. Então ele se envolveu com aquele tipo de pessoa. E creio eu que Jefté estava ali, na vida, na bagunça. Mas de repente, o povo de Israel sentiu necessidade de ter alguém para ajudar na batalha. E eles precisavam de alguém valente. E Jefté era um homem valente. Jefté era um homem valoroso. Porque Deus tinha uma promessa na vida de Jefté. Então Jefté, quem está entendendo, diga amém. Nossa, tem pouca gente entendendo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Todo mundo entendendo. Então, Jefté, diz a palavra que aqueles homens anciões, foram atrás de Jefté, foram procurar Jefté e pediram para ele vir até eles ajudar na batalha, porque os amonitas estavam querendo destruir o povo de Israel. Deus já tinha se afastado, porque Deus estava batendo naquele povo, estava judiando aquele povo, porque aquele povo estava difícil. E Jefté diz para os anciões assim: mas vocês me expulsaram daquela terra, me expulsaram da casa dos meus pais, ninguém queria saber de mim, agora veio atrás de mim. É a soberba do coração do homem, Deus queria usar Jefté, Deus quer usar você. Eu não sei por qual motivo, eu não sei se você é filho bastardo ou não, eu não sei se você andou por caminhos errados ou não, mas eu quero te contar um segredo. Deus tem uma promessa na sua vida. Deus tem uma promessa
E não depende de Deus, depende simplesmente de você abrir o seu coração para deixar Deus cumprir a promessa. Jefité estava ali, talvez nos olhos carnais de Jefité, ele já pensava assim, para mim não tem mais jeito, não tem solução. Mas de repente ele se viu numa situação que ele estava sendo procurado pelos anciões de Gileade. Diz a palavra de Deus que aqueles homens foram até a Jefité e chamaram Jefité e falaram assim: olha, eu preciso que você seja a cabeça, eu preciso que você vá à frente da batalha, para que nós possamos vencer a batalha contra os amonitas. Creio eu que Jefité estufou o peito as costas, me chamando de volta para frente da batalha para ser cabeça. Deus te chamou por cabeça, Deus não te chamou por cauda, não. Se você está rastejando, você está sendo cauda. Eu quero dizer que Deus te chamou por cabeça. Deus tem o melhor dessa terra para a sua vida. Deus quer te fazer de você um homem vitorioso. Deus queria fazer de Jefité um homem vitorioso. Deus podia ter usado muitos outros. Deus podia ter ido lá atrás de um ali que estava bem próximo. Mas Deus queria honrar a Jefité. Diz a palavra de Deus que aquele homem pôs, porém, ele começou a indagar, mas de repente ele decidiu ouvir a voz de Deus. E ele decidiu largar tudo que ele estava fazendo de errado e ir lutar a favor do povo de Israel. Ele largou tudo, diz a palavra aqui, e foi lutar contra o povo de Israel. Então fez prova com Deus. Ele ainda falou com Deus: Deus, se realmente o Senhor me quer na frente, me quer por cabeça, o Senhor vai fazer o negócio do jeito que eu quero. Porque nós podemos fazer prova com Deus. É a única vez na palavra que você é fiel a Deus, igreja, você pode provar o Senhor. Porque nós podemos fazer prova com Deus. Mas Jefité, mesmo estando na situação que ele está, ele queria uma mudança de vida. Quantos de nós não queremos mudar a nossa vida? Deus tem uma vida melhor, igreja. Somos nós que não queremos melhorar. E Jefité decidiu lutar. Jefité decidiu ir a favor do povo de Israel. E era ele que o Senhor queria usar. E diz a palavra de Deus que ele foi pelejar contra aquele povo. E diz a palavra de Deus que o Senhor começou a dar grandes vitórias para Jefité. E Jefité ainda fez, foi mais ousado. Jefité fez um voto a Deus, né? Na hora da batalha, na hora da peleja, porque as pessoas ficam, creio eu, apreensivas, porque quando você está numa guerra, porque nós vivemos em guerra. Diz a palavra de Deus que todo tempo é tempo de luta. Você todo dia está vencendo um gigante, irmão. Todo dia você está derrotando um gigante que se levanta contra a sua vida. A vida aí fora não é fácil. A vida não é fácil. Você precisa lutar para vencer. E a palavra conta que Jefité começou ali, mas a guerra estava cerrada. E ele começou a clamar ao Senhor, a buscar ao Senhor. E de repente ele voltou ao Senhor, ele fez um voto a Deus. Ele falou: o que vier, o que quando eu estiver chegando em casa, se o Senhor me der essa batalha vencida, essa vitória, quando eu chegar em casa, que estiver saindo a porta, eu entregarei ao Senhor. E diz a palavra no versículo seguinte, no capítulo seguinte, que quando ele estava chegando em casa, o que vinha saindo da porta, vinha saindo a sua filha, sua única filha. Ele só tinha uma filha. E de repente, quando ele olhou aquela filha, ele falou assim: eu vou ter que cumprir o meu voto. Eu vou ter que cumprir o meu voto. Só que como Deus não aceita sacrifício humano, porque o nosso Deus, ele não aceita sacrifício humano. O que Jefité fez? Jefité foi indagando com o Senhor. O que vai ser feito? E ele contou aquele voto para a sua filha. Mas o que eu quero falar é sobre voto também. Quantos de nós voltamos a Deus e nós não cumprimos? Quantos de nós fazemos votos a Deus? Irmãos, quando você dá a sua palavra, quando você bem ora a sua palavra, quando você assume o compromisso, isso também é um voto. Isso também é um voto. Eu tenho visto ali atrás uma lista ali de carnezinhos que não foram pagos. Desde o mês de janeiro. Irmãos, aquilo ali é um voto que você fez de ajudar a pagar o templo, de ajudar a pagar a sua igreja. É um voto. A Bíblia fala que é tolo aquele que faz voto e não cumpre. A Bíblia chama de tolo. A Bíblia chama de tolo aquele que vota e não cumpre o voto que faz. Tem pessoas que nós temos visto aqui na igreja que têm feito voto de tolo.
faz voto com pessoas, faz voto com Deus e não cumpre. Sabe por quê? Porque Deus perdoa, Deus, irmãos, mas acontece que quando você faz o voto, você tem que cumprir. Deus agrada que você seja cumpridor de votos. Aí faz o voto e não cumpre. Fizeram um voto para me comprar esse projetor aqui, esse projetor. Quando chegaram para mim, não tem condição, quer dizer, não quer saber de onde que eu vou tirar. Fizeram um voto comigo e com Deus. O pastor não pode dizer o mesmo, os homens, né? Foram fiel, foram até lá levar o voto. Mas quantas mulheres esquivaram? Deus não agrada disso, irmãos. Eu não estou falando isso para lavar roupa suja, não, porque o Senhor deu graça e foi pago para a glória de Deus. Mas você votou, você fez um voto com Deus. E a Bíblia diz que aquele que faz voto não cumpre, a Bíblia chama de tolo. E quando Jefté fez esse voto, ele poderia simplesmente não cumprir o voto, porque dependia da filha dele. Mas quando ele contou para sua filha que existia um voto que ele tinha feito, a sua filha logo imediatamente ela se prontificou. Ela falou: pai, estou aqui e nós vamos cumprir o nosso voto, o voto que tu fizeste. Só que o voto foi cumprido de maneira diferente. Era a única filha que ele tinha. Mas a oportunidade que ele tinha de ter netos, ele não teve. Porque diz a palavra de Deus que ela era virgem. E ela era virgem, e ele entregou ela para o Senhor. E diz a palavra que de 4 em 4 anos, as mulheres de Israel iam chorar a virgindade daquela mulher, da filha de Jefté. Mas o que é isso? O que tem demais, irmãos? A virgindade é algo especial para o Senhor. Vou falar agora para as adolescentes, para as jovens que não são casadas, né? Vou falar agora, porque outro dia nós fizemos o culto das mulheres e tinha uma concha com uma pérola dentro. E eu falei sobre aquilo, eu falei: nós já estamos fora da concha, mas aquela concha, aquela pérola que está dentro fechada, ainda é as adolescentes e as jovens. Eu falei sobre isso aqui. É o Senhor guardando, o Senhor cuidando. Porque Deus quer que você entregue para Ele a sua virgindade. Como assim, pastor? Deus quer que você espere o dia do seu casamento para que você se entregue. Hoje é normal o mundo aí fora. É careta, né? É careta a mulher casar virgem. Mas para Deus é o mais importante. Porque quando você é uma mulher, quando você é uma moça de Deus, você espera no Senhor. Porque a palavra de Deus fala que aqueles que esperam no Senhor, as forças são renovadas. Por isso que tem casamento desfeito, casamento cheio, pessoas cheias de derrota, pessoas derrotadas, porque não esperam em Deus. É passar na frente de Deus. Não conhece o Deus que serve. Acha que eu vou passar na frente porque Deus não vai me dar aquilo que eu quero. Irmãos, Deus vai te dar muito melhor do que aquilo que você imagina. Deus vai te dar muito melhor do que aquilo que você espera. Não passa na frente de Deus, porque nós como pastores, nós temos visto mulheres passar na frente de Deus e pedindo a bênção. Porque perde a bênção. Porque perde. Não precisa nem falar que pecou. Quando acaba o relacionamento, eu canso de falar isso dentro da minha casa, eu falo isso da minha filha, eu ensino para ela. O mundo aí fora, irmão, está oferecendo muitas coisas para os jovens e adolescentes. Mas confia no Senhor, porque o melhor de Deus ainda está comigo. Deus tem o melhor para a sua vida. Pastora, mas por que você está falando? Eu estou falando porque naquele momento era importante a virgindade da filha de Jefté. Porque era o voto que ele tinha feito ao Senhor. Era o voto. Ela poderia ser uma filha rebelde, como tem muitos aí, muitos filhos rebeldes. Hoje é culto da família, por isso que eu estou falando sobre isso. Filhos rebeldes que não devem ter obediência aos pais. Saem, vão para qualquer lugar, não quer pedir satisfação, não dá satisfação na sua vida. Deus não agrada disso. Meninas que querem ficar por aí andando de um lado para o outro. Passa na mão de um, passa na mão de outro. Deus não quer isso para a sua vida. Deus não quer isso, Deus não agrada disso. Deus quer que você seja uma purificada, que seja santa, para que o Senhor possa te honrar. Quando as portas da igreja abrir, apareceu uma noiva limpa, uma noiva adornada como a noiva do Cordeiro, como a noiva do Senhor. É isso que o Senhor tem para a igreja. Aquela menina podia ter se revelado como o seu próprio pai, como os jovens têm feito hoje.
Por isso que a situação do nosso mundo está assim. Porque são filhos rebeldes, filhos obstinados, sem obediência. Obedeça, pai e mãe. Faça conforme o seu pai e sua mãe te mandam. Porque Deus vai agradar disso. Não importa, o pai pode ser o que for. A palavra de Deus fala que a mãe de Jefté era uma prostituta. Imagina ter uma mãe prostituta. Não importa o que sua mãe é, o que seu pai seja. O que importa é o que você vai ser. O que importa é o que Deus tem para você. Glória a Deus. A linhagem de Jefté, se ele fosse olhar a situação dele, irmãos, Deus não ia ter nada para ele, não. As pessoas falam dos filhos bastardos. Mas Deus, ele não tem filhos bastardos. Deus tem filho legítimo. Você é o filho legítimo do Senhor. Pode glorificar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Você não é bastardo. Você é filho legítimo de Deus. Porque Deus tem filhos legítimos. Aleluia. Por onde você tem andado, qual caminho você tem percorrido? Por que você não faz como Jefté? Abandona as velhas amizades, abandona aquilo que não te traz felicidade, não te traz proveito e segue a direção que Deus quer colocar você. Porque Deus quer usar você na frente de uma batalha. Deus quer usar você para vencer o povo. Aleluia, que tem lutado contra o povo de Israel. Deus quer usar você como um herói. Deus quer usar você como um pastor. Deus quer usar você como um missionário. Deus quer usar você como um levita. Deus quer usar você como um líder. Não importa a circunstância que você se encontra hoje. Não importa a forma que você se encontra hoje. Talvez hoje você está frustrado, está caído, está derrotado. Deus quer levantar você. Aleluia. Porque o nosso Deus é um Deus que levanta. Deus, ele não olha para a sua situação. Deus olha para dentro do seu coração. E aquilo que Deus tem para você, ele vai cumprir na sua vida. Porque ele não é homem nem filho do homem, para que minta, se arrependa e volta atrás. Aleluia, Jesus. É uma história linda. Às vezes eu já reli essa história de Jefté e nunca tinha dado importância. Mas quando eu li a linhagem de Jefté, quando eu vi que ele era filho de uma prostituta, que o seu pai o havia abandonado, que os seus irmãos tinham jogado ele para fora de casa, eu falei, Deus, o Senhor é tremendo. O Senhor é tremendo, não tem sido diferente no mundo hoje. Não tem sido diferente no mundo hoje. Quantos têm te rejeitado? Quantos te jogaram para fora? Quantos abriram a boca e disseram para você que você não é nada? Quantos foram criados sem pai ou sem a mãe, talvez? Mas o pai e a mãe podem abandonar, mas Jesus, ele não te abandona. Aleluia. Jesus, ele não te abandona. Não fique frustrado. Não faça como Jefté, fique esperando a promessa. Não saia do lugar da bênção. Não saia do seu lugar, fica aí esperando o Senhor cumprir na tua vida. Aleluia, porque ele é fiel para cumprir. Ainda que o homem falhe, ainda que o homem erre, Deus, ele não falha. Deus sabia a promessa que ele tinha na vida de Jefté. Deus sabia, e ele era poderoso para fazer. Bastasse que Jefté desse lugar. Quando Jefté decidiu abrir seu coração para receber aqueles homens que foram diante dele, ele poderia ter sido soberbo. Quantos de nós somos soberbos? Quantos de nós batemos no peito e nos achamos, somos soberbos? Ah, vou nada, não me expulsaram de lá. Ah, minha família não gostava de mim. Vai lá, porque Deus vai te honrar no meio daqueles que te repeliram, aqueles que te rejeitaram. É aí que o Senhor quer te honrar. É num lugar onde ninguém dava nada por você, é aí que o Senhor quer te honrar. Porque Deus, ele honra. E no lugar da vergonha, ele dá tudo para a honra. Jefté foi chamado para ser cabeça. Ele estava ali como cauda. Ele estava ali rastejando. Diz a palavra de Deus aqui, no versículo aqui, que ele estava andando com pessoas, que ele fala aqui lá no versículo 5. Diz assim, não, versículo 3. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos, habitou na terra de Tob, e homens levianos se ajuntaram com Jefté e começaram a andar com ele. Com quem você está andando? Com quem você está andando? Será que você está sendo bênção? Será que você está influenciando ou você está sendo influenciado? Homens e mulheres de Deus. Às vezes nós andamos com pessoas que nós estamos passando por lugar. Para quem ir para a igreja? Ah, lá que está lá. Jesus não tem nada para você não. O que você vai fazer lá naquela igreja?
Vem, porque Deus, Ele quer te abençoar. E diz a palavra de Deus que Ele não despede você com as mãos vazias. Ele sempre tem algo para fazer na sua vida. Muitos olham para você, vê você na luta e começam a questionar o que está acontecendo com você, para que você está servindo a Deus, que Deus é esse que você serve. Eu quero te dizer que Deus, Ele não vai deixar você envergonhado. Deus não vai deixar você envergonhado, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Jefté podia ter continuado ali, ter sido envergonhado, mas o Senhor decidiu honrar a Jefté. O Senhor decidiu não se importando se ele era filho bastardo ou não. Não importando se a família dele o amava ou não. O Senhor decidiu honrar a Jefté. Deus quer honrar você. A partir do momento que você se colocar à disposição do Senhor, porque Ele decidiu ir com os anciões para lutar. E Ele venceu grandes batalhas por aquele povo. Diz a palavra que Ele foi juiz ali naquele lugar. Que Ele foi grandemente abençoado. Que Deus tem para você nessa noite? Aleluia. Será que você quer ser honrado pelo Senhor como Jefté? Será que se Deus te chamar hoje, falar para você, Senhora, vem lutar a favor do meu povo? Vem lutar ao meu favor. Será que você pode largar tudo que você está fazendo e vir lutar a favor do Senhor? Será que o Senhor falar para você hoje, olha, eu quero te usar como cabeça, eu quero te levantar e te colocar como cabeça? Será que você vai querer ou você vai querer continuar como cauda, rastejando e ninguém dando nada por você? Aleluia. Coloque-te no seu lugar agora. Aleluia.